Olá, bem-vindo novamente ao canal Foco CEO. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é sempre urgente e hoje muito presente, que é a crise, né? Do ponto de vista do empresarial, aquilo que a gente entende que deve ser feito ou podia ser feito, da maneira que possa ser mais efetiva, né? E também do ponto de vista do funcionário, o que acontece com a gente nesses momentos de crise, né? E como a gente deve proceder. Eu vou, ao longo dessa conversa com vocês, eu vou colocar três pequenas histórias no meio que fazem bastante sentido quando a gente fala no tema de crise e do ponto de vista de como a gente deve levar adiante a nossa vida para que a gente dê a volta por cima e como isso acontece. A gente tem muita dificuldade de entender que as crises sempre aconteceram e a gente participou delas ativamente várias vezes, mas a gente não olha para trás e não lembra muito das coisas como aconteceram, o que a gente fez e tudo mais. É que nem doença, né? A gente, quando passa por uma doença, a gente segue à frente e às vezes não tira todos os ensinamentos dela para quando acontecer de novo a gente tomar as atitudes mais corretas, né? É lógico que as situações todas mudam, mas não deixa de ter um aprendizado importante aí nesse caminho todo, né? Mas vamos lá, vamos começar pela primeira historinha que faz sentido nisso tudo também. A historinha é a seguinte, é bem simples, né? Tinha um monge budista, né, e o seu aprendiz, e eles estavam caminhando aí ao longo de um caminho qualquer, e eles passaram num lugar longínquo que não existia ninguém naquela redondeza, apenas uma casa, né? E eles, para não ficar ao relento à noite, eles foram, bateram na porta da casa, e é costume das pessoas do local, da guarida, aquela pessoa que está passando por aquele lugar e que precisa de uma noite de sono tranquila e alguma coisa para comer. Eles bateram na porta, era um casal com duas crianças, atenderam os dois e fizeram ali o que era possível para que eles passassem a noite bem e para que eles também tivessem um alimento nesse dia, nessa noite, né? Foram super bem recebidos, conversaram, né? Todo mundo tranquilo. No outro dia, bem cedinho, o monge e o aprendiz levantaram e foram embora, como é de costume. E eles estão caminhando e tudo mais, e logo em seguida eles veem a única vaquinha que aquela família tinha e que dava o leite, né, como alimento deles, e ali eles viviam dessa maneira, né. E aí o monge pediu para o aprendiz jogar a vaquinha penhasco abaixo, né. Resumo da ópera, a vaquinha morreu. Continuaram caminhando, o aprendiz é aquele que não pode, né, falar nada para o mestre, porque é o mestre, né. Seguiu adiante, mas ficou bastante triste, confuso com tudo aquilo, mas atendeu às ordens do mestre e foi adiante. Chegando mais adiante, no tempo, o aprendiz já estava mais sozinho, não precisava mais do mestre, já tinha aprendido muita coisa, mas ele resolveu voltar naquele local porque ele se sentiu, na verdade, ele culpado daquele processo. Chegando lá, encontrou uma casa bem diferente, as pessoas ali, né, aquela família já tinha bastante condições financeiras, estava numa vida melhor, e ele ficou meio assim e tal, e aí perguntou o que aconteceu, né, e tal. E a família acabou dizendo que naquele mesmo dia que eles foram embora, a vaquinha deles caiu no penhasco e eles acabaram tendo que se virar e aí foram para a cidade e começaram a, a fazer coisas para vender na cidade e conseguiram um bom comércio nesse processo. E aí veio, né, a parte financeira boa dessa história toda e eles estavam vivendo uma vida boa e no fim até agradeceram que tivessem perdido aquela situação de manter a vaquinha ali como seu único sustento. Resumo da ópera é que as coisas acontecem, seja por influência dos outros, ou seja por qualquer situação,
Isso não é tão inverídico assim, né, de acontecer, da gente ter aí as dificuldades e a crise vier, e a gente, de alguma forma, aprende a se virar com isso e se fortalece nisso, e muitas vezes a gente melhora mesmo. É comum as pessoas dizerem, puxa, ainda bem que eu mudei de emprego, ainda bem que eu saí daquele emprego e fiz minha própria empresa, em situações, ou então ainda bem que eu segui outro caminho, aí eu aprendi uma coisa, me sinto melhor com aquilo. A gente vai aprendendo e vai fazendo as coisas acontecerem, né? Então, o que eu quero dizer com essa história, assim, não importa de onde vem a crise, e como ela vem, o tamanho dela, o que importa é o que a gente faz com isso, né? É como você vai procurar algum mecanismo que te dê o sustento adequado e aquilo que, na verdade, te dá um impulso para fazer algo que você realmente goste, né? Ou algo que te dê mais prazer, ou algo que você aprenda algo e que te torne uma pessoa mais capaz, né? A gente sabe, principalmente no mercado que a gente está, né, seja qual for o nicho que você vivencia, tem múltiplas oportunidades, né? E claro, a dificuldade é muito forte muitas vezes, mas a gente é capaz, né, de dar a volta por cima. Mas precisa saber o que, que vai fazer. Então começa a olhar as oportunidades que tem, sempre haverão oportunidades e sempre haverá gente que possa comprar o nosso produto ou comprar a nossa ideia ou então aceitar a nossa solução, né? Mas para isso a gente tem que procurar onde estão os problemas, aonde eu posso, com as ferramentas que eu tenho, contribuir para a solução de algum problema, porque é isso que nos torna viáveis numa empreitada qualquer. É você ser uma ferramenta capaz de melhorar aquilo ou de resolver aquilo que o outro tem. Então, se você é um empresário, precisa buscar no mercado as necessidades e rapidamente criar soluções para aquilo, mas não perca tempo, né, em querer fazer as coisas bem ou que isso e aquilo. Não, o foco agora é duas coisas quando você está na crise. Primeiro é equilibrar suas contas, ou seja, durante o processo dessa volta por cima, você precisa se equilibrar financeiramente, se equilibrar mentalmente e fisicamente. Então, aquelas coisas de dormir cedo, de ter bons pensamentos, aquela coisa de procurar aquilo que você é bom em fazer, né? Às vezes você está escondido com as coisas que você é capaz de fazer e nunca fez porque era mais um hobby ou mais uma coisa diferente, né? O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, né? Minha vida profissional mudou muitas vezes, essa é mais uma das vezes. É aquela em que eu posso fazer aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, né? Trazer aí ideias para que as pessoas possam usar como ferramenta diária, né? Então, busque dentro da sua capacidade aquilo que você faz bem. E o melhor é você focar no que você faz bem. Então, ou aquilo que faz bem e que gosta também, né? Isso é mais fácil ainda. Então, procure algo que a sua empresa seja capaz de fazer, que ela já faça bem, mas que possa atender nichos diferentes e que possa alavancar negócio. Lógico, usando as ferramentas cada vez mais possíveis ali. É lógico que às vezes você não pode ter o cara mais rápido e o melhor de todos, mas pegue alguém de confiança, alguém que vai te suportar nesse processo, que tenha capacidade, alguém que vai investir no teu negócio, né? Porque muitas pessoas estão procurando, às vezes, espaço para investir também. Então, às vezes, uma grande ideia, às vezes, fica guardada no bolso durante muitos anos, e esse é o momento que as ideias podem sair. Bom, essa é a primeira parte, assim, numa crise você tem que ser positivo, número um. Segundo, fazer a lição de casa, que é manter os custos mais baixos possível, né, dentro do teu padrão para 3, 6 meses, algo que te dê algum resultado nesse período. Terceiro, é buscar soluções dentro de você que possa ser oferecido para os outros, né? E buscar ali ferramentas que você pode usar com uma certa facilidade. Às vezes é pedir uma ferramenta emprestada para quem vai fazer pequenos trabalhos manuais, às vezes é entrar na internet e aprender alguma coisa diferente. Hoje tem gente fazendo coisas que nunca pensou em fazer, certamente. Tem gente que não tem um emprego e já é uma pessoa da área de tecnologia está procurando
com o pouco dinheiro que tem, aprender como investir em ações para ter dinheiro rápido também, porque tem mercado de ações rápidas, né, também. Mas é muita coisa. E lógico, uma coisa certa é buscar os amigos para conversar. Eles podem ajudar e pelo menos dar essa força aí. A segunda historinha é uma historinha de que eu gosto também, é uma historinha sobre gestão que diz o seguinte: o pessoal da empresa passou um fim de semana fora, né? Chegou na segunda-feira, chegaram lá, eram vários andares e algumas pessoas, quando chegaram no andar em que tinha a sala de reunião e a sala da diretoria, viram que a sala estava alagada, né, com água esparrama no chão, indo para os outros andares. E aí todo mundo sai correndo naquele rebuliço todo. O que está acontecendo? Ah, pega balde, pega vassoura, pega rodo, pega isso, pega aquilo, e o pessoal sai correndo. E normalmente o que acontece, e o que acontece nessa história, é que alguém, primeira coisa que o cara pensa, ele não ouve nada do que os outros estão fazendo e falando, e ele vai correndo procurar onde que aquela água está vindo, né? E aí ele encontra a torneira aberta, vai lá e fecha, resolve o problema. Essa é a diferença entre eficácia e eficiência. Aquele que fechou a torneira teve eficácia no processo, ele resolveu de vez aquele problema. Os outros que tiveram eficiência fizeram todos os processos necessários para que aquele problema ocasionado fosse feito de uma maneira mais correta, mais rapidamente, com melhor resultado. Então, numa crise, você não busca muito a eficiência, né, do ponto de vista do que fazer. Então, é resolver os problemas, seja eficaz no processo. E do ponto de vista de eficiência, fazer eficientemente aquilo que é chegar ao cliente, né? Então, rota de cliente, busca de cliente, usar as ferramentas de mercado, conversar com as pessoas, buscar criar um universo de colegas de trabalho, né? Então, esse é o momento de você chegar no teu público de modo eficiente. Usa tudo que é ferramenta possível para atrair aqueles que possam comprar o seu produto ou você quando é um funcionário, né? E logicamente aquilo que você não sabia e está começando a fazer e aprendeu a fazer, você faz a mesma coisa, busca pessoas ou empresas que estão naquela área do curso que você acabou de fazer, online, ou seja o que for. Essa é uma alternativa e é por isso que a gente fala que a diferença entre eficiência e eficácia, elas são diferentes e são usadas diferentemente, mas as duas são necessárias em muitos processos. Mas a gente tem que dar atenção. Nesse momento da crise, é eficácia, né? A terceira historinha é uma historinha que ajuda a gente a ter a dimensão do nosso valor. A história é a seguinte: existia um escultor e foi chamado a fazer uma escultura de uma pessoa e tudo mais. E aí ele começa, né, a esculpir a pedra, demora um tempão, e quando faz uma figura belíssima daquela pessoa que ele estava esculpindo. E alguém olhando fala o seguinte: nossa, como é que você conseguiu esculpir essa pessoa nessa pedra? Né? Uma coisa complexa, difícil. Você fez lindamente, saiu uma figura tão linda quanto aquele exemplo da pessoa que estava ali. E aí o escultor fala aquilo que a gente às vezes não percebe. Ele fala o seguinte: eu não fiz a pessoa nessa pedra, eu tirei as coisas que não eram aquela pessoa que estavam na pedra. Ele foi tirando tudo que não era a pessoa, né? E aí, na verdade, a gente descobre que essa é a verdade sobre nós mesmos. A gente é algo que a gente às vezes desconhece, e a única coisa que a gente tem que fazer é perceber esse valor todo que a gente tem. Então, tudo aquilo que você não vai ficando para trás, você vai limpando tudo aquilo para se tornar aquilo que você já é. Então, aquilo que você não sabe, por exemplo, não é porque você não é porque não estava presente ainda, né? Não estava ainda na luz, vamos chamar assim, né? da escultura de quem está buscando tirar alguém daquela pedra. É importante a gente dar valor a gente mesmo, porque essa é a maneira com que você vai buscar fortalecer as tuas habilidades, né? A gente, às vezes, tem muita gente que procura o guru, né? O guru, na verdade, ele não faz a pessoa melhor, ele simplesmente traz a ela o conhecimento
a luz para que o conhecimento que ela vai absorvendo traga para fora aquilo que ela realmente já é. Porque se você tem todas as intenções, aquilo que você busca, a única coisa é que o conhecimento vai trazendo para fora aquilo que você já tem dentro de você. Então, na crise, uma empresa tem que se esmerir em ser aquilo que ela tem a capacidade de ser. E é simplesmente usar esses artifícios de tirar aquilo que a gente não é para que a gente seja realmente aquilo que os outros estão buscando. Seja uma empresa ou seja a gente mesmo. Essa é a ideia da gente, na crise, buscar resultados. Então, mais do que nunca, os resultados são imprescindíveis. E como que a gente busca os resultados? Com essas três coisas. Deixa a crise do jeito que ela é, não adianta ficar a gente chorando pela vaquinha que caiu. Seja eficaz, ou seja eficaz em resolver o problema, seja como for. Pode ser eficiente para achar os processos que possam te dar velocidade a chegar na eficácia. E também, logicamente, busque você dentro daquela pedra que às vezes hoje não aparece, né? Tira tudo que não é, coloca o conhecimento em você, busca o resultado que aí ele vem, né? Tem até coisas filosóficas que diz, né? Bate a porta e ela se abre. Se você ficar parado, nada vai acontecer, mas não desista. Se você começa a desistir, busque alguém que te anime a não desistir, a seguir em frente. Bem-vindo ao canal, até a próxima, sejam felizes.